Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Oscar Correia e o tema do vídeo de hoje é testosterona e câncer de próstata. Tem alguma relação? Isso é verdade ou mito? Hoje a gente vai explicar um pouquinho dessa história e para vocês entenderem, assista o vídeo até o final, tá bom? Mas antes disso, eu quero pedir a vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, aperta aí o botãozinho vermelho. Isso vai estar me ajudando bastante a trazer mais conteúdo como esse aqui para vocês. Serei eternamente grato por isso. Se vocês puderem deixar o like, compartilhar com amigos aí, também vai estar ajudando o nosso canal a crescer. Tá certo, pessoal? Então, bora lá. Sem muita enrolação, vamos falar sobre relação de testosterona e câncer de próstata. Então, pessoal, de antemão, sem fazer muito suspense, eu já adianto a vocês. Não tem relação entre testosterona e câncer de próstata. Isso é um grande mito, certo? Mas por que é que esse mito perdura até hoje? Porque também ainda tem tanto preconceito e tanta dúvida com relação a esse tema. Para a gente entender isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história, até o ano de 1941, quando uma dupla de pesquisadores, que foi o Huggins e o Rhodes, publicaram um artigo que correlacionava a terapia de reposição de testosterona com o aumento de fosfatase ácida. Essa fosfatase ácida era o marcador prostático utilizado na época. Hoje caiu em desuso, não é um marcador muito específico. A gente se baseia muito mais pelo PSA. E o que é que tinha nesse estudo deles? Esse estudo relacionava o uso de terapia de reposição hormonal, testosterona, com o aumento dessa fosfatase ácida. Porém, o que foi visto, ao ser revisado esse estudo, foi visto algumas incongruências, algumas coisas que não dão para ser levadas muito em consideração para os dias de hoje. A primeira coisa é que no estudo havia apenas 3 indivíduos. Então, era um N muito pequeno, uma quantidade de pacientes que foi acompanhada muito pequena. E ainda por cima, eles foram acompanhados por apenas 14 dias. Então, um tempo também muito curto para se tirar esse tipo de conclusão. Porém, o que ficou difícil de rebater é que em 1966, o Huggins, um dos pesquisadores, ganhou o Nobel de Medicina. Então, era uma grande sumidade na medicina, uma grande autoridade em termos de conhecimento científico para a época. Porém, isso alimentou um grande preconceito com relação à terapia de reposição hormonal ao longo de todos esses anos. Em 2012, o estudo Reduce veio para provar justamente o contrário. Na verdade, não tem relação entre testosterona e a proliferação do câncer de próstata. Muito pelo contrário, foi visto que indivíduos que têm testosterona baixa, ou seja, o cara que tem hipogonadismo, ele está mais propício a tipos de câncer mais agressivos, tumores mais agressivos, mais malignos. Então, testosterona baixa não tem efeito protetor para câncer de próstata, tá certo? Então, só isso aí já mostra os benefícios da reposição de testosterona. Então, além da melhora na qualidade de vida, no humor, na libido, os efeitos de melhora na densidade mineral óssea, na força, ganho de massa muscular, redução de gordura corporal, a reposição de testosterona ainda não vai ter um efeito maléfico com relação ao desenvolvimento de câncer de próstata. Claro, a gente tem que esclarecer que, sim, a próstata, o tecido prostático, ele responde à testosterona. Então, o indivíduo pode ter um aumento prostático ou um aumento no PSA quando ele repõe testosterona, mas isso vai acontecer até um determinado ponto. Isso é o que a gente chama de teoria da saturação. Então, assim, vamos lá, o indivíduo tem hipogonadismo, ele tem testosterona baixa, o PSA dele pode ser mais baixo do que se tivesse com a testosterona dentro de níveis fisiológicos. Inclusive, isso é uma das teorias que talvez explique por que muitas vezes há um atraso no diagnóstico desse paciente que tem hipogonadismo, diagnóstico de câncer. Então, muitas vezes, quando ele descobre, esse câncer já está num estágio mais avançado, uma doença num estágio mais avançado. Então, sim, se o indivíduo tem hipogonadismo, está lá com PSA baixo, dentro da normalidade, muitas vezes, quando você repõe a testosterona, vai elevar um pouquinho esse PSA, mas não eleva ao infinito. Então, eleva até um determinado ponto, que seria o natural dele, digamos assim. Certo? Então, é uma coisa que é importante de ser esclarecida. Então, a testosterona por si só não aumenta o risco de câncer de próstata, mas tem outras coisas sim que aumentam, que são fatores de risco. Fatores de risco para câncer de próstata, existem fatores mutáveis e não mutáveis, ou seja, alguns que a gente consegue mudar, como por exemplo, relacionados a hábitos de vida. Tabagismo aumenta o risco de câncer de próstata, obesidade, síndrome metabólica, então o indivíduo, olha aí a obesidade entrando mais uma vez,
num dos riscos, né? A gente fala tanto de obesidade aqui no canal. Obesidade é fator de risco para câncer de próstata também, certo? E alguns fatores não mutáveis, né? Então, idade, não tem como a gente regredir, voltar no tempo. À medida que a gente vai envelhecendo, esse risco aumenta, né? Indivíduos afrodescendentes têm uma tendência maior a desenvolver neoplasias prostáticas, e indivíduos com histórico familiar. Então, são indivíduos que têm que ter uma atenção maior com relação aos exames de rastreio, né, com relação à próstata, certo? Mas a gente não tem essa relação direta entre reposição de testosterona e câncer prostático. Então, reforçando aqui, é um grande mito, certo? Se você assistiu até aqui, eu espero que vocês possam ter entendido a mensagem, compreendido um pouquinho da história e tenham conseguido quebrar um pouquinho do preconceito com relação a questão da terapia de reposição de testosterona. Se essa informação foi válida para você, repasse para mais alguém que você acha que possa se beneficiar dessa informação, desse conteúdo, e vamos juntos tentar disseminar conhecimento e quebrar o preconceito. Tá certo, pessoal? Obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.